A nossa aula de hoje é sobre máximos e mínimos. E quando você vai atrás dos valores de máximos e mínimos, você percebe que existe uma relação entre a derivada da função no ponto e os máximos e mínimos, né? Nós vamos ver aqui um teorema muito famoso chamado Teorema de Fermat, que ele faz essa relação aí da derivada da função no ponto ser igual a zero, e ali nesse ponto onde a derivada da função é zero, é possível que você tenha aí um máximo ou mínimo local. Mas aí a gente está falando de máximo e mínimo local, ou máximo e mínimo global, ou absoluto, e a gente tem que ver essas definições aí. Então, vamos partir aí para essas definições, tá? Então, uma função f tem um máximo absoluto ou máximo global em um C, se f de C é maior ou igual a f de x para todo x em D, onde D é o domínio da função f. O número fc é chamado valor máximo de f em D. Algumas vezes, né, nós vamos estar falando de um ponto C, mas nós vamos estar somente tratando esse ponto C. C aqui, na verdade, é um número, né? Ponto, para a gente, é algo que tem duas coordenadas, C, f de C. Mas, às vezes, nós falamos ponto máximo em C, ou mínimo em C. E está chamando isso daqui de ponto, tá? Então, quando nós estivermos falando é um ponto de máximo em C, quer dizer que a gente está falando assim, o ponto é esse daqui, C, f de C, mas nós nos referimos só à coordenada x dele. Então, está falando, no ponto C, mas C é só um número, mas quando a gente está falando ponto, nós estamos referindo ao ponto de duas coordenadas e estamos só fornecendo o valor de x. Como a gente tem o f, a gente consegue encontrar o f de C. Então, às vezes a gente vai estar falando ponto crítico, por exemplo, mas é um valor crítico, é só o número C. Analogamente, o f, a função f, ela vai ter um mínimo absoluto ou mínimo global em C, né, se f de C for menor ou igual a f de x. Então, note que todos os valores da função, para qualquer ponto do domínio, vai ser maior do que esse valor da função f no ponto C. Então, isso caracteriza o fato do C, em C, a função assumir um valor mínimo global. Então, isso vale para todo ponto x do domínio. Bom, os valores máximo e mínimo de f são chamados valores extremos. Então, se alguém lhe pedir assim, encontre os valores extremos da função f. Então, você vai ter que correr atrás dos máximos, valores de máximos e mínimos. Então, é isso que quer dizer valores extremos. Então, aqui tem uma ilustração. A função está limitada aqui por A, né, e até aqui. Então, esse daqui seria o maior valor possível. Ela assumiria um máximo aqui em D. E esse daqui seria o menor valor possível. Ó, ela está assumindo um mínimo aqui, né? Então, o maior valor e aqui o menor valor. Então, ela assumiria o mínimo em A e o máximo em D. Observe que aqui é o maior valor possível que a função está assumindo. Esse tamanho aqui, f de D. E aqui o menor valor possível, que é o f de A. Então, para qualquer x, de A até aqui o domínio da função, não dá para saber direito até onde vai, mas o menor valor possível que a função assume, para qualquer valor de x, é esse daqui, f de A, e o maior valor possível que ela assumiu aqui é f de D. Apesar da gente não saber como é a lei da função, mas graficamente a gente tem essa ideia. Então, aí nós teríamos aí o valor mínimo f de A e o valor máximo f de D. Aí a gente vai definir o que é máximo e mínimo local. Então, uma função tem um máximo local ou máximo relativo em C se f de C é maior ou igual que f de x quando x estiver nas proximidades de C. Então, é basicamente a mesma definição, só que você vai estar olhando só naquela região, só naquela vizinhança de C. Então, nas proximidades de C. Então, na vizinhança de C. Tá? Você centra o intervalo em C
e você analisa só ali naquela vizinhança de C. Analogamente, f tem um mínimo local em C, se f de C é menor ou igual que f de x, quando x estiver próximo de C. Então, também você vai olhar só naquela vizinhança. Por exemplo, aqui, ó, quando eu olho para esse ponto B, aqui, né, BF de B, nas proximidades aqui de B, eu tenho que esse ponto aqui, né, esse valor aqui vai ser o maior possível. Ele é o maior valor possível aqui na vizinhança de B. Assim como aqui em C, eu tenho que esse valor é o menor na vizinhança de C. Aqui também em D, eu tenho que aqui é o maior valor possível na vizinhança de D. E aqui em E, eu também verifico que na vizinhança de E, eu tenho também um menor valor aqui. Note que aqui em B, eu tenho um máximo local, aqui em C, eu tenho um mínimo local, aqui em D, eu tenho um máximo local, e aqui em E, eu tenho um mínimo local. Aí você fala, mas aqui não era máximo global? É, mas também é o máximo local. Aqui nessa vizinhança, esse aqui é o maior valor possível, tá bom? Então, f de B é valor de máximo local de f em AC. Então, eu estou pegando aqui, se eu considero só esse intervalo de A até C, esse daqui é um máximo local, tá? Agora, se eu pego o C aqui, né, f de C é valor de mínimo local de B até D. Então, se eu estou pegando, considerando só esse intervalo aqui, de B até D, então esse ponto aqui, né, no C, quando eu pegar, quando estiver considerando o C, aqui no C é um mínimo local. Ou seja, não tem nenhum, de B até D, não tem nenhum outro valor que seja menor do que esse aqui. Então, aí dá para a gente ter uma ideia aí de máximo e mínimo local. Por exemplo, aqui, eu tenho f de x igual a cosseno de x. Nós sabemos que a função cosseno de x, ela varia aí, o domínio dela, conjunto dos números reais todo, mas a imagem dela varia entre menos 1 e 1. Então, o maior valor que ela assume é 1 e o menor valor que ela assume é menos 1. E aí, a gente percebe o seguinte, ó, o 1 vai ser um máximo dela, né? Ela vai ser máximo absoluto em 1, porque ela nunca ultrapassa o valor 1. E esse valor é atingido um número infinito de vezes, uma vez que ela é uma função periódica, né? E o cosseno de 2nπ é igual a 1 quando eu faço o n pertencer a z. Está faltando o z aqui, tá? Vou colocar um z com a mão aqui. Tá? O conjunto dos números inteiros, eu vou ter que esse valor vai ser igual a 1. Tipo, quando n for 0, vai dar cosseno de 0. Depois, quando n for igual a 1, vai dar 2π e assim por diante. Então, quando for negativo também, menos 2π, menos 4π, menos qualquer par vezes π, vai dar 1, tá? O valor do cosseno. E aí, nós sabemos que o cosseno, né, como eu havia dito, ele varia entre menos 1 e 1 para todo x. Então, quer dizer que nesses pontos aqui, 2n vezes π, a função vai atingir o valor máximo. E esse, como n pertence a z, né, é um número inteiro, nós vamos ter que isso acontece uma infinidade de vezes. Então, a função cosseno, ela possui infinitos pontos de máximo e também vai possuir infinitos pontos de mínimo. Então, dessa forma, o cosseno de 2n mais 1 π é igual a menos 1. Agora, eu estou pegando esses pontos aqui, 2n mais 1 π é um número ímpar. Agora, esse outro exemplo aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado. Né? Bom, f de x igual a x ao quadrado, nós temos que f de x é maior ou igual que 0, pois x ao quadrado é maior ou igual que 0, né, para todo x. Então, note que todos os valores da função são maiores ou iguais a 0. Portanto, f de 0 igual a 0 é valor mínimo absoluto e local de f. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que o 0 é um mínimo absoluto e mínimo local. Então, todos os valores da função são maiores ou iguais a 0. Então, bem aqui, eu tenho o mínimo. Aí, essa função, ela possui um máximo? Não.
Por quê? Porque ela vai crescendo indefinidamente para cá. Então, se eu tomo um valor aqui, x0 bem aqui, quando eu pegar um valor menor, um x1 menor do que o x0, o f de x1 vai ser maior do que o f de x0. Então, para qualquer valor que eu tome, aqui eu sempre encontro um outro valor que o valor da função vai ser maior. Então, ela não tem máximo absoluto nem máximo local. Tá bom? Mas mínimo tem. Qual é o valor de mínimo? O valor de mínimo dela é 0, né? Porque no 0 ela atinge o valor 0 e ninguém é menor do que 0 aqui. Não passa para cá o gráfico da função. f de x igual a x ao cubo. Olha só. Isso aqui é bem interessante, essa função, porque olha o que acontece com ela. Ela não tem máximo nem mínimo. Ó, ela vai para cá infinitamente, não tem um valor mínimo aqui. Ela não vai ter aqui também um valor máximo, né? Porque para cá ela estoura, né? Cresce indefinidamente. E também não dá nem para dizer que numa vizinhança aqui ela vai ter um máximo ou mínimo, né? Porque se eu pego o 0 aqui, por exemplo, qualquer cara na vizinhança, aqui, dependendo do intervalo que eu tomar, vai ser menor do que esse 0, ou maior do que o 0 se eu pegar para a direita. Então, essa função aqui, né, ela não tem nem um mínimo e nem um máximo. Então, é um exemplo de função que não tem nem um máximo nem um mínimo. Aí vamos analisar esse exemplo aqui, ó. f de x igual a 3x² menos 16x ao cubo mais 18x ao quadrado. E nós vamos... essa função está definida nesse intervalo de menos 1 até 4. Tá? E aí o que acontece? Se a gente for analisar o gráfico dela, a gente observa que nesse ponto aqui, né, que é o menos 1, é o extremo do intervalo, ela assume o valor menos 1, 37, ou seja, o valor da função é 37. Vem aqui nesse ponto, no ponto 1, quando o x é 1, o valor da função é 5. Vem aqui nesse ponto, onde x é igual a 3, o valor da função é menos 27. Então, o que a gente percebe aqui? Ó? F de 1 é igual a 5 é um máximo local. Perceba aqui, ó, que aqui é máximo local, não é máximo global. Na vizinhança aqui, por exemplo, se eu pegar o intervalo de 0 até 2, esse daqui a gente percebe que é um máximo local. Agora, se a gente olhar aqui para o menos 3, e eu pego esse intervalo aqui de 2 a 4, esse aqui, no 3, melhor dizendo, ele é um ponto de mínimo local. Mas se eu olhar com relação à função todinha aqui, como ela está definida desse intervalo aqui de menos 1 até 4, esse daqui é o menor valor da função também. Então, nesse ponto aqui, eu tenho um mínimo global. É isso que eu estou aqui, ó. F de 1 igual a 5 é um máximo local, enquanto f de menos 1 igual a 37 é um máximo absoluto, que não é um máximo local, pois ocorre em um extremo do intervalo. Então, olha só, se eu vejo aqui no menos 1, esse máximo aqui é o valor que a função assumiu, porque está assumindo aqui no extremo do intervalo. Ele não é um máximo local, ele é um máximo porque foi atingido no extremo. Esse ponto aqui. Esse ponto é mais alto do que esse aqui. Então, esse daqui é máximo global. A função está definida no intervalo. Agora, f de 0 é um mínimo local e o f de 3, que é igual a menos 27, é tanto um mínimo local quanto um mínimo absoluto. Observe que em x igual a 4, f não tem um máximo local nem um máximo absoluto. Olha aqui. No 4, o que acontece aqui nesse extremo? Não é mínimo global. Por quê? Porque não é menor do que esse mínimo que eu já tenho aqui. E não é máximo também, por quê? Porque eu tenho um valor maior aqui. Então, aqui no 4, né, no extremo do intervalo, eu não tenho nem um máximo, nem um mínimo. No caso desse extremo inferior, aqui eu tenho um máximo. Então, aqui no 4 não é máximo nem mínimo. Aí a gente vai para o teorema do valor extremo, que diz o seguinte. Se f for contínua em um intervalo fechado AB, então f assume um valor máximo absoluto fc e um valor mínimo absoluto fd em certos números c e d em AB, como a gente viu naquele exemplo lá.
Então, é garantido que nós vamos ter um máximo absoluto se a minha função estiver definida no intervalo fechado. Ou seja, se o domínio dela é um intervalo fechado, então ela vai ter um máximo absoluto e vai ter um mínimo absoluto. Isso aí é garantido. Porque aí você, no máximo, se ela não tem nenhum ponto de máximo ou mínimo local, você testa os intervalos, né? Os extremos do intervalo, você vai testar A e B, e aí você vai ver qual é o maior valor, o menor valor, e você decide quem é o máximo ou mínimo local. Assim como aconteceu aqui nesse exemplo, né? É uma função que está definida no intervalo fechado, ela assumiu um máximo aqui, global, e um mínimo global. Então, vamos ver aqui, ó, ilustração. Está no intervalo fechado aqui. Bem aqui eu vou ter um mínimo global, menor valor, e aqui eu vou ter o máximo global. Olha esse caso aqui, ó. Aqui eu tive o máximo bem aqui, que é local e global, e aqui, ó, o mínimo foi obtido aqui no extremo do intervalo, tá? Aqui eu tenho dois máximos aqui, né? E aqui eu tive um mínimo, tá? Ó, eu vejo aqui que esse extremo não é menor do que esse, nem esse aqui o valor não é menor do que esse, então esse aqui é o menor de todos, tá? Então aqui, ó, em todos esses casos aqui que eu tenho a função definida no intervalo fechado, eu obtenho sempre que ela tem tanto máximo quanto mínimo global. Muito bem. Aí tem o teorema de Fermat que garante o seguinte, ó. Se f tiver o máximo ou mínimo local em C, e se a derivada da função em C existir, então f' de C é igual a zero. Então isso aí já dá uma pista para a gente descobrir aí quem são os valores máximos e mínimos locais. Então, observe, ó, quando eu tenho um máximo ou um mínimo local, né, a derivada da função no ponto é igual a zero. O que quer dizer isso? Lembra lá que a derivada da função no ponto ela está relacionada com o coeficiente angular da reta tangente? Então ele está dizendo que essa derivada no ponto é zero, quer dizer que a tangente é horizontal. Realmente, ó, quando eu tenho um ponto aqui que ele é máximo ou mínimo, a reta tangente nesse ponto é horizontal. Ó. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente é zero. Ou seja, a derivada da função nesse ponto é zero. Então, ó, os pontos que eu vou ter aqui, que a derivada é zero, eles são os candidatos naturais a serem os máximos e mínimos locais. Então, se é um máximo local, né, a derivada da função no ponto é zero quando a derivada existe. Às vezes a derivada não existe no ponto. Então, tem que ficar ligado nisso. Se a derivada existir, ela vai ter que ser igual a zero. É isso que diz o teorema. Olha aqui esse exemplo. Esse exemplo aqui é bem legal, que nós temos o seguinte. A função f de x ao cubo. O que vai ser a derivada da função? A derivada da função vai ser 3x ao quadrado, né? E aí, qual é o valor que faz dar zero? É no zero, né? f' de zero é igual a zero. E aí, se você for olhar no zero, você vai ter aqui uma tangente horizontal, mas nem por isso esse ponto zero aqui é um ponto de mínimo ou de máximo local. Então, o fato de que f' de zero é igual a zero significa simplesmente que a curva y igual a x ao cubo tem uma reta tangente horizontal em 0, 0. Mas isso não garante que aqui eu tenho máximo ou mínimo local. Outra coisa que a função módulo de x, nós já vimos o seguinte, né? Esse cara aqui, ó, é um ponto, visivelmente um ponto de mínimo, né? O menor valor que a função assume aqui. No entanto, a derivada da função no ponto zero não existe. A gente já viu isso, né? Ela é contínua e tudo mais, mas ela não é derivável aqui no zero. Então, o que acontece aqui, ó? F tem um valor mínimo, local e absoluto em zero. Contudo, esse valor não pode ser encontrado tomando f' de x igual a zero, pois essa derivada no zero não existe. Tá certo? Então, a gente só garante para aqueles valores em que a função é derivável. Então aí a gente vai falar de um número crítico. O que é o número crítico? O número crítico de uma função f
é um número C do domínio de f, onde a derivada da função nesse ponto C é igual a zero, ou então a derivada nesse ponto C não existe. Então, a gente fala número crítico, mas fala também ponto crítico, fazendo menção ao C novamente, só que pensando que é C, f de C a coordenada. Olha esse exemplo aqui, ó. Encontre os números críticos dessa função, f de x igual a x elevado a 3/5 e multiplica 4 menos x. Então, nós temos que fazer o seguinte, encontrar os pontos nos quais a derivada da função é zero e verificar se tem algum ponto que a derivada não existe. Como é que eu faço essa derivada aqui? Ó? Vou derivar aqui, né? Eu quero encontrar f' de x, tá? Só que, para encontrar isso daqui, eu vejo o seguinte, ó, isso daqui é a derivada de um produto, né? Eu estou com um produto aqui e eu tenho uma potência aqui também. Então, o que, que vai ser isso daí? Ó? Vai ser a derivada dessa daqui vezes essa, mais essa vezes a derivada dessa, tá? Então, vou fazer bem devagar assim, ó. Vai ser a derivada da primeira, x elevado a 3/5, linha, que multiplica 4 menos x, mais a primeira, sem derivar, x elevado a 3/5, vezes a derivada de 4 menos x. Fazendo bem devagarinho aqui, tá? O que, que vai ser isso? A derivada dessa daqui vai ser 3/5 de x elevado a 3/5 menos 1. Isso dá menos 2/5. Menos 2/5. Vezes 4 menos x. Mais, agora a primeira, x elevado a 3/5, vezes a derivada da segunda. Ó, quando eu derivo isso daqui, a derivada de 4 menos x dá menos 1. Vai ficar menos 1 aqui. Então, a derivada dessa função, f' de x, vai ser igual, ó, vamos fazer essa conta aqui, né? 3/5, isso daqui é a mesma coisa, eu arrumando aqui, ó, é como esse numerador aqui, essa potência aqui é negativa, né? Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 2/5 aqui no denominador. Então, eu vou colocar assim, ó. Como o 5 também está aqui embaixo, eu vou colocar 5x elevado a 2/5. Aqui em cima vai ficar 12 menos 3x menos, que vai ficar menos x elevado a 3/5. Esse cara aqui, ele não está no denominador, né? Ele está assim, certo? É só essa parte aqui que está no denominador, tá? Eu vou colocar tudo no mesmo denominador, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. O MMC aqui vai ser 5x elevado a 2/5. Eu tenho 1 aqui, né? Então, vou fazer isso vezes isso. E aí, quando eu faço 5x elevado a 2/5 vezes x elevado a 3/5, eu vou somar os numeradores, não é isso? Então, isso daqui vai ser 5x elevado a 5 sobre 5, que é 5x. Então, essa conta aqui vai ficar assim, ó, 12 menos 3x menos 5x. Então, isso daqui vai ser igual a menos 3x menos 5x vai dar 8x. Então, eu vou ter 12 menos 8x dividido por 5x elevado a 2/5. Aí, eu quero verificar qual é o valor de x que faz f de x ser igual a zero. Eu quero saber f' de x igual a zero. Qual é o valor de x que faz isso ser igual a zero? Ora, para que isso daqui, né, seja zero, basta que o numerador seja zero. Claro que o denominador aqui para x igual a zero, a gente vai ter problema, né? Mas para qualquer outro valor de x aqui, eu não vou ter como o denominador fazer com que isso daqui dê zero. Então, isso daqui vai implicar no seguinte, que eu tenho que ter que 12 menos 8x tem que ser igual a zero. E isso implica o quê? Isso implica que 8x tem que ser igual a 12, e isso implica que x vai ser igual a 3 sobre 2, né? Esse é o valor de x. X igual a 3 sobre 2 faz a derivada da função da zero.
Então, o número crítico é x igual a 3 sobre 2. Uma outra coisa que acontece é o seguinte, ó, se x for zero, o que vai acontecer? Nós vamos ter problema aqui no denominador. A derivada não vai existir, certo? Então, se a derivada não existe em x igual a zero, nós temos também aí que esse x igual a zero é um valor crítico também, tá? É um número crítico. Então, outro número crítico é x igual a zero, porque em x igual a zero a derivada não existe. Ó, nesse caso aqui, foi pelo motivo de f' aqui de x ser igual a zero, a derivada da função no ponto ser igual a zero. E nesse caso aqui, foi por f' de x aqui não existe, no x igual a zero. Aqui foi por um motivo e aqui foi por outro motivo. Muito bem. Aí, nós temos aí a reformulação do teorema de Fermat. Que aí, o que tem de novo aqui? Ele diz o seguinte, se f tiver um valor máximo ou mínimo em C, então C é um número crítico de f. Aí tá legal, ó, porque ou a derivada não existe, ou então a derivada nesse ponto é zero. É isso que garante aí esse teorema. Bom, uma observação que é muito importante é a seguinte, o método a seguir ele é útil para encontrar os valores de máximos e mínimos absolutos de uma função contínua f em um intervalo fechado a b. Esse procedimento é chamado método do intervalo fechado. Qual é o procedimento para nós encontrarmos aí os máximos e mínimos absolutos de uma função f no intervalo fechado? Lembra, só vale se o intervalo for fechado e a função for contínua, tá? Senão, não vale. Então, vamos lá. O que diz o método? Ele diz o seguinte, primeiro encontre os valores de f nos números críticos de f, tá? Foi o primeiro passo. O segundo passo, encontre os valores de f nas extremidades do intervalo. Tenho lá os valores da função. Depois eu faço a comparação. O maior valor entre as etapas 1 e 2 é o máximo absoluto, ao passo que o menor valor é o mínimo absoluto. Faça a comparação. O maior deles é o máximo global e o menor deles é o mínimo global. Tá? Vamos ver esse exemplo 8 aqui, ó, que nós temos essa função aqui. f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. E nós queremos encontrar o máximo e mínimo absoluto da função. Note que ela está definida no intervalo fechado, a função é contínua. Então, pelo teorema de Fermat, lá nós garantimos aí que existe um máximo e mínimo absoluto, tá? Primeiro passo, então, é encontrar os valores críticos, né? Então, como é que eu encontro os valores críticos? Primeiro eu vou derivar aqui a função f' de x. A derivada dessa função aqui, então, 3x ao quadrado menos 6x, certo? E aí o que eu faço? Eu igualo isso aí a zero para encontrar quais são os valores de x que fazem isso daí dar zero. Então, pego 3x ao quadrado menos 6x igual a zero. E aí, divido tudo por 3, eu tenho que x ao quadrado menos 2x é igual a zero. Coloco o x em evidência, né? X que multiplica x menos 2 igual a zero. Aí eu tenho x igual a zero ou x igual a 2. Então, tenho dois valores aí, 0 e 2. Esses aqui são os valores críticos. Observe que eu não tenho problema nenhum com a derivada aqui, né? Quando eu derivei aqui, não tem nenhum valor de x que dê indefinição. Então, essa função ela é derivável. Aqui existe a derivada em qualquer ponto da função, certo? Então, esses valores aqui, ó, x igual a 0 e x igual a 2, são valores críticos, né? E aí eu tenho que calcular o valor de f nesses pontos, tá? No 0 e no 2. Então, vamos lá. Eu vou calcular aqui em cima, tá? f de 0.
Quanto é que é o f de 0? Eu tenho que substituir na função aqui, ó. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, vai dar 1, certo? F de 0 é 1. E agora eu vou calcular quem é o f de 2, certo? O f de 2 vai ser igual, ó, vou substituir aqui. Vai dar 8, fazer uma continha bem aqui, tá? 2 ao cubo, 8, menos 2 ao quadrado, dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, aqui está dando menos 12. Mais 1, tá? Então, isso daqui está dando menos 3, né? Beleza? Esse aqui é o valor do f de 2. Então, aqui deu menos 3. Beleza. Esses aqui são candidatos a máximo e mínimo globais, tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir, encontrar o valor da função nesses extremos aqui, aqui e aqui, tá? Então, nós precisamos calcular aí o f de meio, de menos meio, né? F de menos meio. Vou calcular bem aqui assim, o f de menos meio, tá? Ó, f de menos meio. Isso daqui vai ser menos meio elevado ao cubo, menos 3, que multiplica menos meio elevado ao quadrado, mais 1. Isso daqui vai dar o quê? Aqui vai dar menos 1/8. Menos. Aí aqui vai ficar 1/4, né? Porque vai ficar positivo, com 3 multiplicando. Então, menos 3/4. Mais 1. Isso daqui vai dar, o MMC aqui é 8, tá? Vou fazer a conta aqui. Então, vai ficar menos 1, menos 6, mais, aqui vai dar 8, né? Tá? Então, isso daqui dá 1/8. Então, vou colocar aqui em cima o f, só para a gente fazer a comparação. O f de menos meio deu igual a 1/8. E aí, a gente tem que calcular também aqui no 4, nesse outro extremo aqui, o f de 4, tá? F de 4. Então, f de 4 vai ser igual a 4 ao cubo, né? Então, quando eu faço 4 ao cubo, vou fazer a conta aqui, tá? 4 ao cubo menos 3 vezes 4 ao quadrado, que é 16, mais 1, tá? Bom, 4 ao cubo dá 64, né? Então, eu vou ter 64 menos 3 vezes 16 dá 48. 48 mais 1, certo? Então, 64 menos 48, isso dá 16. 16 mais 1, isso vai dar 17, tá? Vou colocar assim, 16 mais 1. Então, isso daqui é igual a 17. Então, nós tivemos aqui que o f de 4 é igual a 17. Aí eu vou fazer as comparações aqui. Qual foi o menor valor que eu tive aqui dos 4? O menor valor de todos foi esse daqui, né? Então, esse daqui, ó, é o mínimo global. Qual foi o maior valor que eu tive aqui? Foi 17. Então, esse daqui é o máximo global. Beleza? Então, pronto. Eu já sei quem são aí os máximos e mínimos globais, tá? Então, em x igual a 2, temos o máximo, o mínimo, né? O mínimo global. E em x igual a 4, temos o máximo global. Se não tiver, tá aqui, ó. Aqui está o gráfico da função. Ó, o que aconteceu aqui, né? Nós tivemos que esse ponto aqui foi o máximo
que foi obtido através no extremo do intervalo, né, que foi no 4. Esse daqui foi o mínimo, que ele também é um mínimo local, mas foi o mínimo global. Bem aqui no 0, nós tivemos um máximo local, mas ele perdeu para esse daqui, certo? Aqui nós encontramos aqui que era um ponto crítico, ele foi máximo, mas o que aconteceu? Máximo local, né? Mas ele perdeu para esse máximo aqui, que era o máximo global. E aqui, esse daqui, né, que era um valor aqui no extremo também, é um candidato a ser mínimo, mas ele perdeu para esse daqui, que é menor do que ele. Então, nós obtivemos aqui o mínimo em x igual a 2 e o máximo em x igual a 4. Bom, olha esse outro aqui, ó. Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função. Então, eu quero encontrar os máximos e mínimos absolutos. Então, é o mesmo procedimento. Primeiro, eu derivo a função. Então, para encontrar os pontos críticos, ó, vou derivar. Derivada da função vai ser o quê? Ó? Aqui é uma diferença. Então, é a derivada dessa, 1, menos a derivada dessa. Derivada do seno, cosseno. Como tem um 2 na frente, 2 cosseno x. Certo? E agora, o que eu quero? Eu quero ver os valores que a função dá zero. Então, eu faço o seguinte. Ó. Eu quero fazer o seguinte, igualar isso aqui a zero. Então, vou ter 1 menos 2 cosseno x igual a zero. Isso daqui vai implicar que o cosseno de x é igual a meio. Cosseno de x igual a meio. E quando é que o cosseno de x é igual a meio? Note que a minha função ela está limitada. Então, se você for olhar aqui no ciclo trigonométrico, nós temos o seguinte. Ó. Eu estou dando só esse intervalo aqui, ó, daqui e dou a volta aqui. Então, quais são os valores que eu tenho da função cosseno que vai dar meio aqui? Eu tenho dois valores. Vai ser esse valor que está bem aqui, ó. Eu projeto para cá esse ângulo aqui e também esse ângulo aqui, certo? Qual é esse ângulo aqui que faz dar meio? É o π sobre 3. E qual é esse ângulo aqui, ó, que eu venho aqui, dou a volta e chego bem aqui? É o 5π sobre 3. Então, para isso daqui, cosseno de x ser igual a meio, eu vou ter o seguinte, ou x é igual a π sobre 3, ou x é igual a 5π sobre 3, tá? Então, eu tenho essas duas possibilidades aí. Esses aí são os pontos críticos, certo? E aí, eu vou calcular o valor da função nesses pontos. Como é que eu vou fazer isso, né? Vou fazer f, quero calcular f de π sobre 3. Então, isso daqui vai ser π sobre 3 menos 2 vezes o seno de π sobre 3. O seno de π sobre 3, né, ele vai bater para cá, né? É a raiz de 3 sobre 2. Como tem um 2 aqui, isso daqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar π sobre 3 menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2, tá? Isso daqui vai dar π sobre 3 menos raiz de 3. Deixa eu calcular esse valor aqui. Aproximadamente π sobre 3 menos raiz de 3, isso daqui vai dar 0, aproximadamente, tá? Menos 0,68. Vamos ver agora o f de 5π sobre 3. O f de 5π sobre 3 vai ser igual a 5π sobre 3 menos 2 vezes o seno de 5π sobre 3. E o seno de 5π sobre 3, aqui, ó, vai dar aqui embaixo, né? Então, vai dar negativo raiz de 3 sobre 2. Como tem um sinal de menos aqui, vai ficar mais. Então, isso daqui vai ser igual a 5π sobre 3 mais 2 vezes a raiz de 3 sobre 2. E isso daqui vai dar só a raiz de 3, né? Então, isso aqui é 5π sobre 2 mais raiz de 3, tá? Fazendo essa conta, isso dá aproximadamente 6,9. E aí,
nós novamente temos aqui o seguinte, temos que calcular os extremos, né? Então vamos lá, vou calcular agora o f de 0, calculando nos extremos. O f de 0 vai dar 0 menos 2 seno de 0. E o seno de 0 é 0, então isso daqui é 0. E o f de 2π, né? f de 2π. O f de 2π vai ser igual a 2π menos 2 seno de 2π. E o seno de 2π é 0. Então isso daqui dá 2π. Bom, nós temos aqui, então, o seguinte. Qual foi o menor valor? Esse daqui. Esse daqui. E o maior valor, ó, observe que 2π, né, quando eu faço 2 vezes π, considerando que o π é 3, alguma coisa, né, ele vai dar 6,28, arredondando 6,3, por exemplo. É menor do que esse valor aqui. Então, observe, esse daqui foi o menor valor, então esse daqui é o mínimo global. E esse daqui foi o maior valor. Por quê? Porque o 2π perdeu para ele. Tá? Então, esse daqui é o máximo global. Então, nós temos aí quem são o máximo global e o mínimo global aí que o problema pediu. Então, só reprisando aqui a história, nós temos que encontrar os pontos críticos, né? Encontramos aqui os pontos críticos, calculamos os valores da função nos pontos críticos e calculamos também o valor da função nos intervalos, nos extremos do intervalo, né? E aí nós comparamos. O maior valor de todos é o máximo global e o menor valor de todos esses aqui é o mínimo global. Então nós encontramos aí quem é o mínimo global e o máximo global aí da nossa função. Tá bom, pessoal? Aqui está o gráfico da função, né? E aqui está mostrando, ó, eu tenho um intervalo aqui, ele começou aqui, né? Foi de 0 até 2π. O maior valor foi esse, obtido aqui, e o menor foi esse daqui. Aqui é o 5π sobre 3 e aqui é o π sobre 3. Então, esses aqui são os, respectivamente, mínimo global e máximo global da função nesse intervalo. Bom, pessoal, era isso aí que a gente tinha para hoje. Na próxima aula aí, a gente vai ver a questão de problemas de otimização. Então, a gente vai utilizar toda essa teoria de máximos e mínimos aí para resolver problemas de otimização. A gente se encontra aí na próxima aula. Até lá!